Olá, tudo bem? Nossa reflexão de hoje tem um tema. Uns são, outros não. Você já se perguntou por que algumas pessoas creem em Deus, ouvem a sua voz, entendem as suas palavras e o seguem, e outros não conseguem? Pois é, depois de tantos anos meditando nisso e ouvindo as palavras de Jesus, eu acho que eu comecei a entender e espero que essa reflexão também te ajude. Tudo depende de ter recebido ou não um novo coração. Deus disse isso através de Ezequiel, lá no capítulo 36, versículo 26. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Vocês quem? Na sua restauração de um povo que não eram mais os judeus como raça, mas todos aqueles que crescem em Jesus. Jesus também tentou explicar isso numa conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando ele diz que ele precisava nascer de novo. E Nicodemos diz: ué, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Claro que Jesus não está falando de um nascimento físico, mas de uma outra dimensão espiritual. E, assim como na dimensão física ninguém se nasce, ninguém decide nascer, na dimensão espiritual também não. Nós recebemos a vida de Deus e, inclusive, a nova vida com Deus. Paulo também nos ajuda a entender essa questão lá em Efésios, capítulo 2, quando ele diz o seguinte: Deus, sendo rico em misericórdia, estando vós mortos em vossos pecados, vos deu vida com Cristo. Pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, dá para a gente começar a entender que nós ganhamos uma condição, nós ganhamos uma dimensão aonde é possível entender a voz de Deus, aonde é possível receber a Deus. São muitos textos tentando nos explicar por que alguns não conseguem entender as palavras de Deus. É porque não lhes foram reveladas pelo próprio Deus. Não ganharam esta condição. João também tenta nos ensinar algo sobre isso no capítulo 1, quando ele diz: aqueles que creem em Jesus receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, entram para a família de Deus. Por quê? Porque creem em Jesus. Então, o Senhor Jesus, de uma maneira muito clara, também tenta nos dizer algo. É porque simplesmente não são de Deus. Uau! Jesus teve uma boa discussão teológica com os líderes judeus de sua época, que não criam em Jesus, e ele então definitivamente nos esclarece a questão. Essa conversa está registrada em João capítulo 8, no versículo 43. Olha o que está escrito. Qual a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? Jesus está perguntando isso para os judeus. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Eles eram surdos fisicamente? Não. Eles eram surdos espiritualmente. Não ganharam essa condição. Ao contrário, olha o que Jesus diz agora. Vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas eu digo a verdade e vocês não conseguem crer. Olha o que Jesus diz agora. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não podem me dar ouvidos, porque vocês não são de Deus. É uma afirmação dura, mas é o Senhor Jesus quem faz. E ela nos ensina que é necessário receber de Deus a fé, o novo nascimento, uma condição que nos coloca no lugar, na dimensão onde Ele é Rei, Deus e Senhor. E assim nós podemos ser seus filhos. Isso pode nos ensinar alguma coisa, não é?